Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilha, deixa seu like. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai testar de novo o desempenho em jogos do Ryzen 3 2200G sem placa de vídeo, utilizando apenas os gráficos integrados da Vega 8. O jogo de hoje que eu lhes trago é o Project Cars 2. A gente vai testar isso num Dual Channel de 16 GB, são duas memórias de 8. Porém, na grande maioria dos jogos não tem tanta diferença, tá? Desse dual de 16 versus um dual de 8. A diferença maior seria apenas uma memória de 8 GB, que realmente tem um desempenho bem inferior em qualquer game. Quando eu vejo que o dual de 8 vai ter algum probleminha, geralmente eu aviso no vídeo. Então vamos embora para o gameplay. A gente vai testar esse jogo, ele configurou aí um médio baixo, só que eu vou passar tudo para o baixo, tudo para o mínimo, tá? Para quê? Para eu ver até onde o 2200 consegue empurrar em relação a quadros, a FPS. Está aí na tela para vocês, eu zerei as médias, tá? E graficamente eu estou observando um serrilhado que está me incomodando, uma distorção de texturas. O jogo não está assim horroroso, ridículo, mas também não está tão bonito, tá me incomodando um pouquinho sim a questão do serrilhado, principalmente uma tremida assim nas texturas. Eu não sei se vocês vão conseguir observar. A questão de consumo de memória ali está 9.2, 9.3, mas observa que a memória dedicada está 1,5 GB e na minha avaliação ele roda tranquilo com 8 GB, tá, em Dual Channel, não vai ter problema com memória. O processador tem um uso muito alto, você vê que ele está praticamente colado no 100%, 90% plus, ele chega a bater os 100%, e a gente observa que FPS a gente está conseguindo agora nesse momento na tela 66, 65 quadros, 64 FPS, ó. A gente conseguiu realmente os 60 quadros, mas ele oscila fazendo até uns 50 FPS, mas eu gostei muito da fluidez, o frame time está extremamente estável, foi uma experiência que eu achei bem interessante, pessoal. Olha, não tá horroroso, cara, mas dá pra jogar assim, em termos de jogar online, competitivo, tá aí, cara, não vai ter como ter muito segredo, vai ter que ser 720p no mínimo mesmo, porque com certeza no competitivo a gente precisa dos 60 FPS, beleza? Bom pessoal, vamos para 900p no mesmo cenário, tá? No mesmo preset competitivo, com tudo no mínimo, tudo no baixo, nenhum filtro ativado. Tá aí para vocês na tela. Bom, a distorção de texturas ainda me incomoda um pouco, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu zerei as médias, né? Tá aí pra vocês. Mas o jogo não é horroroso nessa situação. A gente observa 44 FPS, só 43, 40, 41. Frame time extremamente estável. Mas assim, a gente já observa que realmente pega um pouquinho, né? Na questão do serrilhado, mas dá pra jogar. Você vê que a gente desabou mais ou menos de 10 a 15 FPS, né? É muita coisa, né? De 720 para 900p. Então quem tem monitor Full HD aí, esse jogo em termos competitivos, fica difícil você jogar em 900. Quem dirá em 1080, olha, ele até subiu para 50 quadros agora, ele deu uma escalada interessante. Mas você vê que ele caiu para os 39, 40. Então realmente assim, a média dele tá ali nos 40 FPS, né? Vou até fazer o seguinte, eu já vou pôr um 1080p nesse mínimo, nesse preset competitivo, só para vocês observarem realmente o que acontece. Bom, tá aí para vocês na tela o 1080p. Graficamente para mim ainda não tá legal, tá? Eu zerei as médias. Bom pessoal, e tá aí o frame time extremamente estável, 35 FPS. Eu até achei que ia cair abaixo de 30, cara, vou ser bem sincero, mas ele até aqui, ó, os 30 ele tá fazendo, né? Mas em termo competitivo não tem como você jogar esse jogo com 30 quadros, um multiplayer, não tem como. Nossa, isso aqui batido, hein? Você viu que giro, ó, que ganhou agora. Você viu que não teve nenhum stuttering, foi até bom essa pancada para vocês observarem assim, uma situação extrema no jogo, nenhum stuttering, ó, bati de novo. Você vê que o frame time está extremamente afinado, né? Isso significa uma otimização muito boa do jogo. Gostei muito do que eu estou vendo disso. Quando o jogo é bem feito, é bem otimizado, a linha de frames ela fica bem estável, mesmo que a taxa de quadros não seja alta, tá? Porque otimização não quer dizer só altas taxas de quadros, quer dizer o jogo não ter travamento, não ter stutter, não ter spike, rodar fluido. Ó, mais uma batida. Você vê que, mas eu jogando aqui, cara, não tá ruim, esses 35 quadros, 37 ali no máximo, né, 40 relâmpago que ele fez, não tá ruim, não tá aquele jogo horroroso, assim, os controles estão bons, só que para você jogar em termo competitivo, qualquer jogo multiplayer, a gente precisa dos 60 quadros,
Então esse jogo para multiplayer competitivo tá complicado, tá bom, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou fazer o preset misto que o jogo recomendou em 900p, que é as texturas no alto, o que embeleza no médio e alguns filtros desativados. É um preset misto, então não é um preset assim, nem um alto médio, mas também não é um baixo médio, realmente uma mesclagem. Eu zerei a média, está aí para vocês, o serrilhado acabou, que tá muito bonito graficamente, olha só isso, cara. Show de bola, uma qualidade gráfica muito boa. A gente está em torno de 35 quadros, cara, em média, mas não está caindo frame time estável, ou seja, nesse preset que o próprio jogo configurou e recomendou, nesse misto, a gente consegue até a mesma coisa com 1080p no mínimo. Só com uma qualidade realmente gráfica muito boa, né? As texturas tudo no alto, com anti-serrilhado, realmente assim, a sombra, né, o brilho, a iluminação. O jogo é outra coisa, cara, ele muda da água pro vinho. A questão da memória, vocês observam aí que ela deu uma apertadinha para 10 GB. Então assim, quem tiver um dual de 8, fica atento a isso, porque eu já acho que aqui, né, eu acho que até roda, mas você vai ter que tentar travar a 30, que você vai ter aí. Eu até já recomendaria um 720, você vai ter um prejuízo para rodar isso num dual de 8. Vamos para 720 nesse preset misto para a gente ver o que a gente consegue. E vamos observar a memória, se vai ter algum impacto. Tá aí, eu zerei as médias para vocês. Eu vou embora, pessoal, eu zerei agora. Pra você ver que a memória tá consumindo bastante, pessoal. Tá consumindo quase 11 GB, cara, é muita coisa. Não aliviou na memória, a gente observa 45, 46 FPS. Assim, na minha opinião, essa escalada de memória em relação à textura, né, algumas coisas que a gente colocou no médio, para quem tem apenas um dual de 8 vai ficar difícil. Vocês vão ter um resultado de desempenho muito abaixo. Eu acredito que travando a 30, pode ter stuttering. Então não recomendaria, cara, esse misto para um dual de 8 não. E você vê que está bastante fluido, ó, 46 FPS, ou seja, eu tive uma diferença aqui de uns 10 quadros em relação ao mínimo em 720. Não é um cenário assim competitivo, mas ele chega a fazer até um cinquentinho. Mas até que daria para jogar, não está tão ruim, né? Mas se eu fosse jogar um multiplayer online, eu iria realmente mínimo 720p. Quem tem aí um 3200, já é mais tranquilo você tentar aí segurar uns 50 quadros, né? 3400, 2200... não tá fácil não, pessoal. O resultado que a gente teve, o que a gente fez? A gente começou esse jogo em 720p num preset mínimo, tudo no mínimo, tudo no baixo, com todos os filtros e texturas no baixo, todos os filtros desativados, peladão o jogo. 720p a gente teve uma máxima de 66, a mínima de 34, uma média de 55. Em 900p a gente já teve 51, 38, 43, observam a diferença da máxima de 15 FPS, a diferença entre a mínima 4 quadros e a diferença da média 12 FPS. Então realmente foi um impacto grande de 720 para 900, a gente sentiu isso mesmo. Em 1080p, cara, mais uma queda de 10 quadros, você vê a máxima 41, a mínima 30 e a média 34, quer dizer, a média em 1080 foi a mínima em 720, observam isso, hein? É uma diferença realmente que foi muito alta, e a diferença de 720 para 1080p são 20 FPS, cara, é muita coisa. Quer dizer, a proporção que a gente sobe a resolução, a gente tem 10 FPS de queda, isso é muita coisa. Então assim, para quem tem monitor Full HD aí e quiser rodar em 900, 1080, não é legal, cara, em 900 é o mínimo mesmo, pessoal. E para jogar online, geralmente a gente precisa dos 60 quadros, então seria esse preset mínimo 720p. Ele não fez 60 cravado, mas em vários momentos a gente conseguiu 60. Seria a situação mais próxima no cenário competitivo. Quando a gente fez um preset misto, o que é esse preset misto? As texturas no alto, tá? O que embeleza o jogo no médio, como anti-serrilhado, e a gente capou alguns filtros. Então a gente fez aí uma mesclagem. Não é nem um alto médio, nem um médio baixo, é uma mesclagem. A gente teve 900p, 45, 30, 37. Daria para jogar, ficou até bonito o jogo, mas em termo competitivo já é um preset complicado para termo competitivo. Você ter um 3200
você vai conseguir ali uns 45 de média nesse 900p, nesse preset misto. Ainda não é legal, entendeu? Ainda não é uma coisa assim legal, não daria um competitivo, mesmo num 3400, entendeu? Eles vão ter no máximo aí uns 10 FPS a mais, então é complicado. E a gente observou também que nesse preset misto a gente teve um consumo de memória muito alto, na casa dos 11 GB, então para quem tem 8 GB apenas, mesmo quem dual, já complica. Em 720p a gente conseguiu 56, 38, 44. É uma escalada de quase 10 quadros, tá vendo? E é aquele negócio. Ficou bonito o jogo, mas mesmo em 720 não é um cenário competitivo. Quem tem um 3400 pode chegar a ter uns 55 quadros, até que daria para jogar nesse preset misto num cenário competitivo em 720p. 3200, 2400 não, vai ficar ali uns 50 quadros também, que não é tão ruim demais, mas em termo competitivo é melhor você já priorizar o 720 no mínimo, você ficar ali sempre acima dos 60, principalmente nessas demais APUs. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês sempre. Tudo de bom e até a próxima, pessoal. Valeu.